Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 8 de maio. Das 100 ações que a gente acompanha diariamente, em busca de oportunidades que fazem parte do índice BRX, não vimos nada de tão interessante assim para a ponta compradora. A que mais apresentou força é uma ação que está contra a tendência de curto prazo. É uma ação que depois de um longo movimento aqui de baixa, depois de todo esse movimento aqui de queda, a ação vai esboçando aqui uma recuperação de curto prazo, uma recuperação, um repique de alta que pode atingir um suporte que foi perdido na faixa dos 5,59. No meu ponto de vista seria um dos limites ali, um dos pontos limitadores, que já entraria na chance de entrar a pressão vendedora mais forte. Mas a reação desse ativo, a pressão compradora, começou o pregão ruim, depois foi gerando candles mais fortes de alta, conseguiu fechar acima do gap de baixo, acima dos R$5, número redondo, fez nova máxima e terminou na máxima do dia, já fazendo um fechamento mais alto do que tinha feito nessa primeira subida. Então é um ativo que trouxe uma expectativa maior de poder se aproximar dos 5,59. Por exemplo, se houvesse uma compra aqui em 5,17, R$5,17, colocasse o stop aqui abaixo dessa mínima 4,82, 4,81 preço de gatilho, o risco dessa operação seria de 7%. E o objetivo da operação ficaria em 5,53, perto dos 5,59. É uma operação um pouco mais apertada, mas é a ação que a gente viu apresentando uma força um pouco maior. A outra foi o GPA3, que é a favor da tendência de alta. A ação deu uma perda de força e uma correção um pouco mais forte nos últimos dias, apresentou aqui a formação de um martelo, já tinha um candle de indefinição anterior, está entre as duas médias, não se encaixa ainda com as nossas estratégias operacionais, tem uma resistência imediata desse gap aqui em R$ 41,50, depois a média móvel de 13 períodos. O ideal é que essa ação ficasse mais tempo aqui entre essas duas médias, ficasse mais algum tempo aqui para depois gerar uma sinalização de alta, onde desse a possibilidade de comprar a superação da máxima desse candle que fechar acima da média de 13 e colocar o stop abaixo da mínima do movimento de queda, projetando o risco dessa operação para cima, porque ela está em tendência de alta de médio prazo, tendência de alta de curto prazo, anula essa tendência de alta de curto prazo se gerar pivô de baixa ou se essa ação simplesmente não conseguir reagir e cair aqui direto, perdendo esses suportes aqui anteriores, 39,25. R$40 é um suporte também imediato para essa ação, junto com a média móvel exponencial de 13 períodos do semanal, que está em 39,96, praticamente no mesmo valor. Olhando agora para outros ativos, agora olhando para os ativos que apresentam mais cenário de queda, foi o que eu comentei na videoanálise do Ibovespa. As ações, tivemos mais sinalizações de queda, ativos sinalizando queda, do que sinalizações de alta. Nesse caso, nós temos Sula 11 em golfo de baixo, ativo que já está em tendência de baixo, gerou mais um topo descendente, cenário gráfico negativo, abrindo até a possibilidade de pensar em uma venda nessa ação, na perda desse 15,33, stop aqui em R$16,27, projetando o risco da operação para baixo, próximo suporte dessa ação R$15, número redondo, onde ela parou de cair, fez algumas sombras inferiores, e um suporte também 14,78. Então de 15 a 14,78 é a primeira faixa de suporte. Abaixo disso, olhando para o semanal, não vejo suporte nessa ação não, a não ser lá embaixo, lá em torno de 12,75. BTOW3, dois ativos fazendo mínimas históricas. BTOW3, depois de um tempo congestionado, em formato aqui de retângulo, a ação perde os seus suportes, perdeu o primeiro suporte de um fundo aqui anterior, 5,84, patinou ali em cima de 7,75, hoje fechou abaixo de 7,75. A perda desse 7,55 amplia a chance de buscar o número redondo de R$7, que não tem suporte histórico mais pela frente, só resta os números redondos. Então esses ativos que eu estou apresentando, não vejo ativos apropriados para pensar em ponta compradora, são mais ativos voltados para operações de venda do que operações de compra. QGEP3, outra ação também fazendo mínima histórica e perdendo suporte ali dos 12,30. A ação deu uma congestionada após um gap muito forte de baixa, que teve uma queda aqui num único dia 18,15%. Muitos acham que depois de um gap desse de baixa, a ação ficou barata para comprar. Eu não vejo dessa forma. Normalmente, quando a gente tem um gap mais forte assim de baixa, a ação tende a
dar continuidade a esse movimento de queda, mesmo depois de um tempo congestionado. E é isso que está acontecendo agora com a QGEP 3, sem suporte histórico aí pela frente. Só resta de imediato R$12, que ela foi a mínima de hoje, depois disso R$11 e assim sucessivamente. Vamos ver se ela termina a semana abaixo dos 12,10, que é o suporte histórico dela aqui no semanal. Fechou a semana abaixo de 12,10, amplia a chance de continuar a queda, eu diria até de médio prazo, em busca dos R$10. All3 também gerando sinal de baixa. Já tínhamos apresentado essa ação como alinhada para a ponta vendedora. A ação novamente gera repique, bate na média, ficou aqui congestionada em cima da média, gerando sinal de baixa pelo G60. Mais um sinal de baixa aqui no G60. Então a ação continua apresentando um cenário adequado para continuar a sua queda em busca de seus próximos suportes aqui no semanal, na região dos R$8. Seria o primeiro suporte, 8,06 a 7,72. Depois disso, ali o suporte do fundo em 7,50. Então, também é uma ação que não está boa para ponto comprador. Usim3, Usiminas, ações ordinárias da Usiminas. A Usim3 tentou reagir, não conseguiu fechar acima do topo anterior, oscilou acima dos 18,53, mas nada de ficar parando ali em cima dos 18,53. Perde aqui a mínima desse fundo, gera uma espécie de um fundo duplo. E com isso, a perda da mínima de hoje, 16,78, amplia a chance de voltar a testar 16,33 a R$16,05, que são seus próximos suportes. Outra ação que não está bem para a ponta compradora. E por último, MMXM3, que só vem perdendo força. Já tem um movimento de baixa aí longo. E falta força compradora nesse ativo. Nem bate no suporte, gera candle de indefinição, não consegue superar a máxima do dia anterior. Então já tem alguns pregões que ela não consegue superar a máxima do dia anterior. Tem suporte em R$8, mas por enquanto, depois desse candle, ainda continua uma chance maior de seguir um movimento de baixo, sem muito suporte aqui no semanal nessa ação. Tem uma aqui imediato em torno de R$7,98, R$8 e depois R$7,70. Depois disso, não há muitos suportes significativos para essa ação. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.